Aí um meteoro sobre a cabeça de Sérgio Moro. E o nome desse meteoro é Gilmar Mendes. O Guedes um dia me contou, lá no despacho do gabinete, que com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então Paulo Guedes disse para o Bolsonaro: devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou e foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse: pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei: porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse: ministro, a gente errou muito. Fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei: presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Com 2,5 bilhões para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anti-corrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa do PCC. Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém diz: mas só tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, e em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos: isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol. Sérgio Moro ficou muito conhecido às custas de prender inocentes pela Operação Lava Jato, sempre em conluio com Dallagnol. Como estamos na semana em que se revive o martírio sofrido por Jesus, quando Roma, por meio de César e do prefeito Pôncio Pilatos, o levam à morte. Morte essa recheada por muita tortura, por muita dor. Vamos então fazer um paralelo, uma analogia entre a história que Lula vivenciou junto a Sérgio Moro e a de Jesus junto a Pôncio Pilatos. Guardadas as devidas proporções, há muitas semelhanças, e vocês vão ver. Para isso temos que nos reportar a um personagem que é citado no Evangelho, que é Barrabás. Há registros de que este era um integrante de um partido judeu que lutava contra a dominação romana. Barrabás era taxado como um salteador, um assassino, e na verdade ele lutava pelo povo dele, contra a dominação bárbara de Roma sobre outros povos. No julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos permite a ele uma defesa oral que mais é um teatro, porque apesar de tudo que Jesus falou, de que ele não estava contra o sistema romano, ele foi parar na cruz. Sérgio Moro, você não passa de um inquisitor, como os personagens agora citados. Você está do lado errado. Sérgio Moro hoje está do lado dos Estados Unidos, Sérgio Moro está do lado da direita, dos grandes empresários, dos interesses do sistema, dos interesses econômicos. E para isso, Sérgio Moro não hesitou em destruir Lula. E o calvário que Lula passou durou mais de 500 dias, preso inocentemente. Quando vem à tona a farsa e os áudios entre Moro, Dallagnol, e percebe-se que a República de Curitiba, que funcionava independentemente das leis brasileiras, era uma farsa, era um engodo. Mas a mídia ainda protegeu Sérgio Moro.
o blindou. Esse sujeito já era para estar preso. E no decorrer do vídeo que nós preparamos para vocês, vocês vão ver questionamentos sobre a competência dele, Eduardo Bananinha, como que esses sujeitos passaram em concursos tão difíceis. Qual que é o esquema? Sérgio Moro é filho de um político que fundou o PSDB. Eduardo Bananinha é filho de um deputado baixo clero, mas que nunca hesitou em passar por cima das leis para atingir os seus objetivos. Estou falando do inelegível. Qual é a falcatrua existente para esses sujeitos passarem em concursos se Moro é incompetente? Moro não sabe escrever. Moro não entende nada de leis. Moro se utilizou de artifícios extra, como imprensa, como o próprio Dallagnol, pau mandado, para condenar Lula. Hoje nós vemos que ele é um senador patético, que nada entende de Brasil, nada entende do funcionamento do mundo, nada entende do capitalismo em si. Esse senador medíocre era o juiz medíocre que prendeu Lula para colocar um presidente medíocre como Bolsonaro no poder. E nós andamos para trás, décadas. Quando Pôncio Pilatos coloca Barrabás e Jesus na tradição judaica de qual deles será libertado pelo povo, ele já sabia. Quem seria libertado seria Barrabás, porque Barrabás era um herói para aquele povo. Jesus era um líder espiritual, mas Barrabás trazia esperança para aquele povo neste mundo. O lavar as mãos é o mesmo que matar, muitas vezes. Mas Jesus, com as injustiças ocorridas, marca a história do mundo e se torna o que se tornou. Poucos sabem quem era o imperador, a não ser pela questão de Pôncio Pilatos ter perguntado a Jesus a quem pertencia aquela moeda, com o rosto de César, que Jesus respondeu genialmente que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. São seres que caíram no semi-ostracismo. E será o caso de Sérgio Moro na história do mundo. Você não será ninguém. Será conhecido por ter sido um sujeito que prendeu alguém inocente porque você tinha uma ambição política. Fizemos levantamentos a pessoas que trabalharam na Polícia Federal com Eduardo Bananinha. Um incompetente, um sujeito vagal, como sempre se demonstrou também no Congresso. Podemos ver as burrices que ele fala. É um incompetente. Sérgio Moro também. Há de se investigar como esses sujeitos passaram. Houve fraude nos concursos. Já vou prever os comentários. Ah, Fernando, você está falando isso porque vocês na esquerda não tem ninguém que tenha passado num concurso dessa envergadura. Cito para vocês Flávio Dino, que concorreu no mesmo concurso do Sérgio Moro e entrou em primeiro lugar. Nós temos sim. Sérgio Moro sempre esteve do lado errado. Lula sempre esteve do lado certo. A demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Tá na conta dele o desmantelamento da corrupção. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Isso foi quando teve aquela questão do COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro no Brasil e estava no Ministério da Justiça. Teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. O presidente me falou assim: Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele: presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Sérgio Moro cuspiu no prato que comeu e depois comeu no prato que cuspiu. Ele detonou Bolsonaro e na hora da eleição foi pro lado do Bolsonaro novamente. Ele estava com medo das represálias que poderia vir a sofrer com Lula presidente, por todos os crimes que cometeu. E como nós vemos, Lula não quer nem saber de Sérgio Moro. Sérgio Moro é um zero à esquerda de direita. Esquisito, né? E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Mas se alguém tem cérebro de ovo cozido, esse alguém é o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha.
Bolsonarista o senhor é? Tá? Bolsonarista o senhor é? Não, de forma nenhuma. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e faria quantas vezes fosse necessário em oposição O ao senhor é o Lula. homem da lei, né? Mas metade da turma do Bolsonaro tá em cana. Mauro Cid, ajudante de ordem. Seguranças de Bolsonaro, que era um conselheiro. Aí você tem quem não tá em cana tá preocupado. Porque tá ou na mira da investigação ou pensando que pode ter sobre ele, ela, nas investigações. Tem o caso das joias sauditas. Eu fico pensando, senhor, como homem da lei, o que o senhor pensa? O Dallagnol está revoltado, pedindo que aprovem logo essa anistia para as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. E ele atacou os ministros do Supremo Tribunal. Ele falou assim: olha, prenderam milhares de pessoas sem provas, pessoas inocentes, são senhores e senhoras inofensivos que não faz mal a ninguém. Olha aqui, seu canalha. Eu esperei por 5 anos, Dallagnol, esse momento chegar. Eu vejo você reclamando de alguém que prende as pessoas inocentes sem provas. Então eu quero dizer na sua cara quem é você hoje. Hoje você é um ex-procuradorzinho barato, meia tigela, parcial, sem vergonha, assim como esse marreco de Maringá, o Sérgio Moro. Vocês dois sim, prenderam o presidente Lula, um senhor de 76 anos de idade, sem prova, seus canalhas. Simplesmente porque você e Sérgio Moro são de direita, já sabiam que tinham dado golpe na Dilma, aí para tirar o presidente Lula de 2018, vocês prenderam ele para puxar o saco do Bolsonaro. Inocente? Como que essas pessoas são inocentes? Olha, já que são inofensivos, faça o seguinte: pegue eles e leve todos para sua casa. De preferência, pegue aquele que colocou uma bomba no caminhão tanque de gasolina e jogue ele debaixo da sua cama, seu canalha sem vergonha. Como não tem prova? O ministro Alexandre de Moraes tá vendo eles lá, fazendo um vídeo dizendo: olha aqui, nós tomamos conta de tudo, nós tomamos conta de tudo. Queriam tomar conta do Brasil, dando golpe, mas não conseguiram, estão tomando conta hoje da papuda, todos presos apodrecendo na cadeia. Então quem é você para falar de justiça, rapaz? A injustiça maior você fez com esse canalha do Sérgio Moro contra o presidente Lula. Essas pessoas são vândalos, baderneiros que depredaram o patrimônio público, rapaz. Sexta-feira da Paixão. Não se esqueça, Jesus Cristo foi um prisioneiro político que morreu sob tortura, executado pelo Estado opressor, porque foi entregue como herege subversivo por líderes religiosos. Este é o Cristo dos Evangelhos, de pés descalços. Compromisso radical com o povo, que proclamou a justiça, que denunciou o acúmulo de riqueza em poucas mãos, que quebrou preconceitos, que subverteu hierarquias, que transitou bem entre os diferentes e nas diferenças, que exaltou os humildes, que acolheu as pessoas que eram marginalizadas e excluídas, inclusive por um sistema religioso. Esse é o Jesus que foi insuportável para aqueles que queriam controlar o poder e a riqueza e até mesmo monopolizar a experiência de Deus. Com sua liberdade de amor e em amor, esse Cristo caminhou com o povo. E justamente por isso foi preso, foi torturado e foi executado. E enquanto sofria essa punição, muitas pessoas zombavam, elogiavam, como se fosse um linchamento coletivo. Esse é o Cristo dos Evangelhos. Portanto, quando nos comprometemos com Jesus, quando afirmamos que somos discípulos, discípulas de Jesus, é este Jesus. Não da tortura, da violência, da propagação do ódio, do controle sobre os corpos, da opulência, da luxúria, da riqueza, do poder, do tapete vermelho, da cavalaria. Não, é o Jesus do povo, da simplicidade, que foi torturado, que foi vítima de violência e que amou até o fim. Não se esqueça, todo discípulo de Jesus é discípulo de um prisioneiro político. Fica a reflexão. Fraterno abraço. O presidente Lula faz o que está na Bíblia, e mesmo respeitando a laicidade do Estado, ele segue o modelo político que Jesus Cristo deixou no livro de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 34 ao 40. Já peço que deixe um comentário para engajar, a curtida e compartilhe com aquela pessoa que você deseja que veja essa mensagem. Também não posso deixar de agradecer aquelas pessoas que têm contribuído com esse meu trabalho. Desde outubro, quando começou os problemas aqui na plataforma, nessa sexta-feira santa, eu não poderia deixar de trazer esse agradecimento a vocês, trazer essa mensagem como forma de agradecimento. E também aquelas pessoas que contribuem mensalmente porque acreditam na importância desse trabalho. Saibam que são vocês que estão me mantendo aqui, e é por vocês que eu estou aqui. Meu muito obrigado. Então uma boa Semana Santa para vocês, uma boa Sexta-feira da Paixão, um bom sábado de Aleluia e um excelente domingo de Páscoa. Agora, sem mais delongas, vamos lá no texto, porque esse texto aqui eu tenho certeza que vocês vão identificar na hora as políticas públicas que o presidente Lula vem fazendo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estava na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que,
Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então é isso, gente. O governo do presidente Lula vem fazendo exatamente por aqueles que mais precisam. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e uma feliz Páscoa. Tamo junto. Hoje é sexta-feira santa, vou mostrar para vocês um livramento. Bolsonaro chegou à Basílica de Aparecida escoltado e na companhia de ministros e do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mais tarde, houve confusão na frente da Basílica. Apoiadores do presidente, vestidos de verde e amarelo, hostilizaram a equipe da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo. Na lateral do santuário, outro grupo gritava e avançava sobre um homem que vestia uma camiseta vermelha. Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. O que aconteceu em Aparecida em 2022 foi algo surreal. Porque para a fé cristã, para quem é cristão, Sexta-feira Santa é um dia de reflexão profunda, de oração, de silêncio, de gratidão, porque foi através da morte e ressurreição de Cristo, enfim, que veio o livramento da humanidade do pecado e da morte. E Bolsonaro, que se diz cristão, foi lá fazer essa palhaçada, mas o fato da gente não ter que assistir mais aquelas cenas lamentáveis dá um alívio, dá um quentinho no coração. Foi um livramento mesmo, vocês não acham? Olha o conselho que Bolsonaro deu pra você jovem. Não faça faculdade. O que se faz em muitas universidades e faculdades do Brasil, isso não se faz. Tudo, menos estudar. São os idiotas Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos. Os inúteis alunos da Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. Olha a muita ironia do destino. É isso mesmo. O cara que menos fez, o cara que não fez nenhuma universidade federal, o cara que falou, aí vocês viram no vídeo, que na Universidade Federal só tem imbecil e militante, e ironicamente o filho dele estudou na Universidade Federal, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, os filhos deles utilizaram o nosso dinheiro lá na Universidade Federal, onde ele falou que só tinha imbecil e militante de esquerda. Que ironia, né? Eles não querem que você, filho de pobre, faça universidade. Agora os filhos dele, eles querem lá dentro da universidade, cursando um curso que é um pouco até militante, que é o curso de direita. Agora eles podem. Agora, gente, pode não, né? Não caia nessa não, viu? Dando só fazer, você não tem noção. O quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro, em qualquer lugar do Brasil, uma pessoa dizendo: ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, eu sou o primeiro a ter um curso superior, eu sou o primeiro a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife um dia desse, e lá uma mulher gritou e ela falou: Lula, graças a você, eu tenho 4 filhas que fizeram universidade. Como eu sou chorão, Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com algum empresário grande, mas eu já tive. E eu fiquei em silêncio, calado, escutando ele comentando e falando: aquele Lula é uma desgraça, né? O Lula só pensa no pobre, o Lula só pensa na classe do trabalhador, ele não pensa na gente, nos empresários. E olha que pensa, tá? O Lula foi um dos caras que mais alavancou a economia brasileira. Mas é que o rico, ele quer ver o pobre, parece, eu tenho a impressão, que ele tem um ódio de ver o pobre em ascensão. Por isso que eles falam que o Lula é uma desgraça. E eu não tô falando isso porque eu apoio o Lula, não. Eu apoiaria qualquer um que fosse lutar pelo pobre. Pode ser o Lula, pode ser qualquer um. Qualquer um que favoreça a minha classe, eu vou apoiar ele. Agora, eles ficam indignados porque eles veem, pô, o Lula botou a filha da empregada doméstica junto com o filho do patrão numa mesma sala, estudando para ser doutor, para ser advogado, para ser engenheiro. Então, isso eles não suportam. Nem que eu viva 200 anos, eu entenderei como que o Brasil deixou de eleger Haddad para eleger... eu não gosto nem de falar o nome, para eleger quem elegeram, né? Como que esse país optou por andar 30 anos para trás, retroceder, porque nós retrocedemos com o governo Bolsonaro. E não votou nesse cara, que é pura sensatez, um cara inteligente, um cara sensato, um cara educado. Meu Deus, Bolsonaro nem ao menos é normal, ele não é normal. Então assim, ó, dá uma olhadinha aqui na fala do Haddad, nessa fala, porque eu posso pegar qualquer fala do Haddad, em todas elas ele é sensato e lúcido, em todas. Ao contrário do outro, que é sempre uma coisa... uma alucinação, uma viagem. Esses 141 mil brasileiros, eles não pagam nem 10% de imposto de renda. Contra o que um trabalhador que ganha 5, 6 mil reais paga. É justo. Então o que nós fizemos? Olha, vai ter um imposto mínimo de renda para os super ricos, que não pagam. E se o cara paga 8, ele paga só 2 a mais. E se o cara paga 5, ele completa 5 a mais. E se o cara paga 2, ele paga 8 a mais. Mas ele não vai exceder 10. Ele vai completar. Então não é 10 a mais. Entendi. Porque chegar em 10, né? Claro, é chegar em 10. Chegar em 10. É chegar em 10. E o cara que paga 11, a lei não afeta. E o cara paga 15, tá? Pega um cara que ganha 50 mil, tem imposto retido na fonte, ele paga mais de 10. É. Tá livre.